acordadão, depois do coffee break, aquele sono, né? Assim, ah, primeiro disclaimer, então. Para quem não sabe, eu sou lá de Santa Catarina, né? Se vocês notar o sotaque de manezinho. Então, se eu começar a falar muito rápido aqui, aí vocês não entenderam o que eu estiver falando, dá um toque. Rapidão, assim. Pode crer. Pode crer. Ó. Beleza. Tá nada. Só rapidão, assim, para ter uma ideia. Quem aqui trabalha exclusivamente com front-end? Assim? Eu sou front-end. Beleza. E quem trabalha com back-end ou os dois, né? Massa, massa. E dessa galera que respondeu entre front-end e back-end, quem que lida com JavaScript assim todo dia? Todo dia abre o console.log. Quem gosta? Foda. Então, galera, assim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre futuro, né? Sobre premeditar o futuro e tal. Vamos fazer umas previsões aí. Vamos ver se essa coisa que vai funcionar. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é uma coisa que me intriga bastante, na realidade, como que o futuro se parece, né? Como que ele vai ser e tal. Acho que essa é uma preocupação que muita gente tem, nem todo mundo, mas eu tenho. E não sei porquê, mas quando falo em futuro, eu logo imagino uma coisa mais ou menos assim, né? Carro que voa, sei lá, uns painel muito louco nos prédios. Eu achei essa imagem, sei lá, achei irada e é bem mais ou menos o que eu imagino. E realmente, cara, eu sou um cara que eu me preocupo bastante com, sei lá, tentar adivinhar o futuro, tentar fazer futuro. De alguma forma, eu me preocupo com o que vai acontecer. Só que, assim, muita gente pensa, mas isso está tão longe, né? O futuro é tão longe, né? E meio que não dá nem a mínima, né? E tipo, vivo hoje, o futuro não me interessa muito e tal. E eu acho que assim, cara, quando a gente começa a falar sobre futuro, e muita gente fala que, eu vivo hoje, não estou nem aí para amanhã e tal, existe uma parada no subconsciente que é o medo de lidar com o futuro, sabe? Porque normalmente quando tu lida com o futuro, tu lida com coisa nova, tu lida com inovação, tu lida com algo que tu não conhece ainda, afinal é algo novo, né? E isso te tira um pouco da zona de conforto, saca? Tu acaba, quando tu lida com uma coisa que tu não conhece, tu tem que sair da zona de conforto para aprender isso, né? Essa é uma mensagem assim que eu demorei tempo para entender e eu acho que ela é muito forte assim quando a gente entende essa parte filosófica, né, de lidar com inovação e coisas novas. E se a gente for parar um pouco para pensar a respeito do futuro do JavaScript, né? O que será o futuro do JavaScript? Eu acho que tem uma galera que falaria, eu tenho certeza absoluta que é o AngularJS. Quem tem certeza que é o AngularJS, o futuro do JavaScript? 2, beleza. Backbone? Não? Tem um não aí, foda. Não. Ember? Ember é promissor, velho. Lá no fundo. React? Eu curto React pra caramba, velho. Poderia talvez levantar a mão aí. E, cara, isso é foda, velho. Porque, assim, parada de framework, assim, posso ir, sei lá, acho que se eu for pro Nordeste, se eu for pra São Paulo, Santa Catarina, cara, a galera vive discutindo sobre framework, cara. É muito engraçado, sabe? A gente fez um meetup em Floripa, sei lá, umas 2 semanas atrás. Cara, teve uma discussão, assim, de uma meia hora a respeito de minificação, velho. Os caras discutiram sobre minificação, mas não se deveria ou não minificar, saca? Mas se tu deveria usar minificação em produção. Enfim, cara, os caras conseguiram discutir. Eu fico realmente abismado, assim, como o desenvolvedor gosta de discutir, tá ligado? E se a gente for parar para pensar, cara, a maioria dessa discussão sobre, enfim, frameworks e ferramentas é bullshit, sabe? Porque não adianta, isso são decisões de projeto que condizem mais com coisas pessoais do que com linguagem em si, né? Eu acho que uma discussão, quando ela é saudável, quando ela não é impondo nada, ela é legal, ela agrega, mas quando ela tem muita gente querendo impor coisas, saca? E eu acho que é bullshit porque, assim,
o futuro de uma linguagem de programação, na realidade, depende exclusivamente dela, saca? O futuro dela depende dela e do ambiente em volta dela, né? E eu acho que o JavaScript tem um ponto legal nisso aí, porque o ambiente dele tem crescido bastante. E quando uma linguagem ela começa, de alguma maneira, a se tornar dependente de uma única ferramenta, não sei vocês, mas eu acho que a tendência é que ela morra, né? A gente tem alguns exemplos aí. Por que eu estou passando essa mensagem super filosófica, né, a respeito de programação? Porque S6 é uma coisa de futuro, só que muitas pessoas, por saber que o S6 é uma versão que ainda vai vir, não está implementada, acaba se acomodando e não quer sair da zona de conforto, não quer estudar. Assim acontece com Web Components também. O Web Components não está implementado, vou deixar, tá pronto para produção, tá sei lá, um app gigante implementado e não estuda, não faz nada, fica naquela, sabe? Eu acho isso um comodismo muito grande, porque tu tem aí uma baita oportunidade de antecipar os teus estudos, de antecipar, enfim, as tuas habilidades de mercado, teus diferenciais, e muitas vezes por ficar nesse pensamento de insegurança, acaba não usando. E muitas vezes é uma insegurança que é meio falácia, porque muitas vezes essa insegurança não existe. Então, assim, o que eu espero fazendo esse breve introdução é que, no final da palestra, vocês, de alguma forma, se incentivem a estudar tecnologias de futuro e, principalmente, dar uma olhada no S6, que é bem bacana, saca? Só para me apresentar rapidinho, então, meu nome é Pedro Nauk, eu sou desenvolvedor front-end, dou uns tapas no back-end também, mas não me considero um full stack. Eu acho que full stack tem que ser bem mais do que dar um tapa aqui e ali. Assim como o Luiz falou, você pode me achar em qualquer rede social aí, Pedro Nauk, não é porque eu faço meu cadastro rápido, é porque ninguém tem esse nome estranho. Nauk, não sei de onde é que vem. E tem o meu blog também, que eu falo bastante sobre JavaScript, alguns conceitos de programação em geral e tal. A respeito de agenda, cara, é um pouco decepcionante, porque agenda é um monte de código. Um monte, cara. Quando eu falo monte, é um monte pra caralho. É muito código. Eu espero que vocês não durmam aí, espero que curtam ver bastante código. Mas assim, antes de eu falar sobre features e mostrar código, eu queria fazer uma introdução bem rápida assim, a respeito de história do JavaScript e da internet, enfim. Porque é difícil eu mostrar uma feature e dizer, a feature vem para isso, e não tem um embasamento de por que ela chegou aqui, qual foi o motivo da criação dela. Então, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre história. O Paulo já deu uma pincelada legal, então eu vou só passar bem rápido, prometo não desgastar muito aí. Então, assim, 89 foi quando o Tim Berners-Lee enviou a primeira proposta do que seria hoje a internet, né, a World Wide Web. E aí era bem imaturo e tal. E uma curiosidade que talvez alguns não saibam é que nessa época a intenção dele era ter um ambiente para troca de referência bibliográfica entre artigos acadêmicos. Então, todos os artigos acadêmicos tinham lá as referências bibliográficas. Ele queria, de alguma forma, colocar isso, ter uma alta disponibilidade disso, né? Sacando essa alta disponibilidade, os caras mais ligados na parte de business viram que aquilo realmente tinha uma alta disponibilidade muito grande, apesar de ter um ambiente precário e não ser uma coisa tão tecnológica, tinha uma disponibilidade muito grande e viram além, né? Viram a parte da rede. Foi então que a World Wide Web foi se modelando, e em 94 surgiu o Netscape, que foi o primeiro browser, né, com mais características de browser como a gente conhece hoje. O mesmo Netscape, em 95, ele convidou esse cara, Brandon Naik, para criar uma linguagem que ela pudesse funcionar de forma interativa dentro do browser, ou seja, que pudesse ter as manipulações e tinha que ser uma linguagem de script. Então, eles chamaram lá o Brandon Naik em 1995. Em 1995, como o Paulo falou, ele criou uma linguagem chamada Mocha Script, que até então não era JavaScript. Essa linguagem virou LiveScript, né, que até foi lançada na versão beta do Netscape, então ela rodou um tempo ainda como LiveScript, e no final virou JavaScript. Ainda sobre o JavaScript,
algumas influências que o Brendan Eich teve para montar a linguagem. Isso é bem interessante. Eu achei mó da hora isso daí, isso que eu não sabia, as influências que ele tinha tido para a criação da linguagem. Então, basicamente, ele tirou a influência dessas 3 linguagens, Scheme, Self e Java, né? Então, de Scheme, que é um dialeto de Lisp, tá? Lisp é uma linguagem puramente funcional, é uma das linguagens que nasceu funcional. Ele tirou isso, o paradigma funcional, tirou a inspiração para implementar JavaScript paradigma funcional. De Self, que é um dialeto de Smalltalk, também, devido ao Smalltalk ser totalmente orientado a objeto, ele tirou a orientação a objeto, só que baseado em protótipo, né? Tirou também a questão de a linguagem ser dinamicamente tipada e just-in-time compilation, ou seja, como ia rodar no browser, ele precisava de alguma coisa que tivesse compilação em tempo real. E Java foi uma decisão de business, como o Paulo falou. Na época, o que saiu dessa mistura era meio estranho, meio incomum, e a Netscape falou, cara, o browser ele tem alta disponibilidade, muita gente vai acabar programando nessa linguagem, então a gente tem que fazer uma coisa que as pessoas estejam mais familiarizadas. Java estava bem em alta na época, então por uma jogada de marketing virou JavaScript, né, botou o nome do Java só para o marketing, e a sintaxe e o nome, então vamos botar uma sintaxe parecida com C e tal, para fazer uma coisa mais popular. E depois de longos 10 dias, né, e isso é muito bizarro, cara, muito, muito, muito. A linguagem que hoje é a mais popular no GitHub, né, que é o JavaScript, foi criado em 10 dias. Então, não teve planejamento praticamente nenhum, foi uma coisa do Brendan Eich, ele trancado no quarto, sei lá. E até eu soube no Front Floripa, semana passada, que o Felipe Moura, que é lá do Rio Grande do Sul, ele estava numa churrascaria com o Brendan Eich, ele organiza lá o Brasil JS, e eles estavam conversando a respeito do crescimento do JavaScript, como o JavaScript estava se tornando grande, e uma hora o Brendan Eich saiu assim para se servir, e ele falou assim, tem 10. Eu falei assim, como assim? Aí ele ficou na cabeça, depois ele voltou, eu falei assim, tá, como assim 10 dias? Cara, 10 dias, eu criei essa linguagem em 10 dias, e olha o que ela se tornou. Então, tipo, é uma parada que até ele mesmo acha bizarro. Então, só para frisar umas coisas que a gente já sabe, JavaScript, então, ela é imperativa e estruturada, tem um monte de coisa que C tem, exceto o escopo ainda, e aí eu vou explicar o ainda depois. Ela é fracamente tipada e dinamicamente tipada. Ela é fortemente baseada em evento e objeto, então em JavaScript praticamente tudo é objeto, e ela é fortemente orientada a evento, e daí que vem o paradigma assíncrono, né? Então, por ela ser baseada em evento e ter o event queue e tal, single thread ela acaba sendo assíncrono. E é uma linguagem bem funcional, então ela trabalha muito com função, praticamente para fazer tudo a gente tem que usar função, claro, coisas banais não, mas enfim. E aí a gente usa coisas como callback, closures e tal. E ela tem orientação a objeto baseada em protótipo, não orientação a objeto clássica, né, com classe. Beleza, isso aí sobre JavaScript. Então, depois de criado o JavaScript, em 97, a Netscape entra em contato com a ECMA, que é o órgão que visa regulamentar alguns padrões na área de TI, e cria o ECMAScript. Por que eu estou frisando isso? Porque muita gente tem confusão em relação ao que é o JavaScript, o que é o ECMAScript, né, e acaba não entendendo. E é bacana, na realidade, a gente saber, até por questões de, estou mexendo numa linguagem que eu sei o que é. Então, o ECMAScript ele é o script que visa padronizar as linguagens de script. Então, o ECMAScript ele é a base que serve de padrão para ActionScript, JavaScript e outras linguagens de script. Então, o Netscape submeteu para a ECMA criou o ECMAScript. A intenção deles era padronizar, mas, como sempre, o IE fudia com tudo. E foi criada, então, a primeira edição do ECMAScript em cima desse protocolo. O ECMA 262, que muita gente não faz ideia do que é, nada mais é do que um protocolo lá, um número, para essas padronizações. Como a ECMA padroniza um monte de coisa, CD-ROM, Blu-ray, o próprio JSON, eles padronizaram, eles colocam um prefixo ali só para saber, sei lá, para olhar nos arquivos dele, não sei, deve ser alguma coisa assim.
Então, em 98 surgiu a segunda versão, só algumas adaptações para ISO. 99, a versão que talvez hoje seja mais usada, que é o S3. E aí eles começaram a trabalhar com algumas coisas como dar suporte para regex, melhor tratamento de string, e colocaram bloco de exceção usando o try-catch. 2000, surge o S4, que, no meu ver, era uma versão promissora, bacana, mas eu acho que ela não era a época dela. Então, ela tinha uma série de coisas legais, classe, iterador, generator, tinha um suporte legal com Flash, ActionScript, mas morreu logo em seguida, não vingou, né? Aí, em 2002, veio um cara chamado Douglas Crockford e viu que o Ajax ele tinha grandes poderes no browser. Afinal, ele conseguia fazer uma requisição sem ter que reloadar o browser todo de novo. E isso era bacana para o usuário. Então, ele pensou, pô, juntando isso com toda a verbosidade que o XML tem para fazer tratamento de dados, eu vou criar uma estrutura simples que a gente possa usufruir melhor em Ajax. E foi quando ele criou o JSON, que é nada mais do que uma estrutura baseada em um objeto literal. 2006, também por um problema de JavaScript, né, ou do browser, enfim, surge o jQuery com a intenção de ter uma melhor manipulação de DOM. Afinal, o JavaScript era verboso para manipular DOM. Em 2009, por JavaScript ser uma linguagem de programação, algumas pessoas pensaram, pô, vamos tentar jogar do lado do servidor. E aí, eu acho que vem a virada de chave de quando a galera começou a falar, ó, a partir de agora, JavaScript é uma linguagem de programação, né, não mais aquele copy-paste que todo mundo usava, né? JavaScript, acho que é a única linguagem no mundo que tu dá um Ctrl+C aqui, um Ctrl+V ali, nem sabe o que está fazendo e bota o troço para funcionar, né? Um monte de gente, acho que programa em JavaScript, todo mundo já fez isso. Então, o Royal Dawn, em 2009, cria o Node.js. Em 2011, surge a versão atual do JavaScript, que é o ECMAScript 5. E aí introduz modo estrito, suporte a JSON, prototype.bind para resolver a questão do escopo de JavaScript e o melhor tratamento para array e objeto. Por que eu estou chegando até aí falando tanto sobre problemas e coisas que aconteceram? Todas essas datas foram marcos históricos para o JavaScript. E todas essas ferramentas elas eram baseadas em algum problema que ou a linguagem ou o server tinha, né? Então, como o JavaScript é uma linguagem bem problemática, as pessoas foram criando coisas que pudessem resolver isso e fomentando esse ambiente. Então, o S6 ele vem para isso. Ele vem para arrumar uma série de coisas, de problemas que o JavaScript tem e melhorar pra caramba a vida do desenvolvedor, né? E é isso aí sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, assim, eu peguei as features mais legais que tem no S6, não peguei todas, porque tem muita coisa que é meio banal, meio inútil, mas eu peguei as mais legais. Essa, com certeza, é a maior atualização do JavaScript desde a criação dele. Então, tem bastante coisa legal mesmo. Como eu falei, espero que vocês gostem de ver código, porque a partir daqui tem código pra caralho. E é isso aí, galera. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre todas essas features aí. Começando com o prototype, né? Os novos métodos do prototype. As novas APIs que a gente vai poder usar. Tem uma parada bem bizarra que acontece com JavaScript. Dá de ver o código ou não? Tá? Se não der de ver muito bem, depois eu vou jogar os slides no speaker deck. Se não entender alguma função, alguma coisa que está acontecendo também, pode dar um toque depois. Mas são todos códigos ilustrativos, assim, são bem fáceis de entender. Então, assim, em JavaScript, se a gente fizer isso, declarar uma variável e instanciar um novo objeto array com 4 parâmetros, ele vai me retornar um array com 4 índices. Normal, até aí, beleza. O problema é, se eu fizer isso, o JavaScript ele vai interpretar uma coisa diferente. Ele vai dizer, ó, a partir de agora, tu tem um parâmetro só, então tu não quer um array com aquele valor. Tu quer um array de 4 índices. E aí ele faz isso para ti. Ele te dá um array com 4 undefined. Então, isso é um problema que muita gente pode cair, pode ser uma pegadinha.
Por isso que todo mundo indica que faça um array de forma literal, declare um array de forma literal. Em S6, o que rola? Tem um cara ali que é o ponto off, que ele já vai resolver esse caso. Então, um array ponto off, um único parâmetro, ele vai te retornar um array com um único índice. Outro cenário, eu tenho uma variável de usuário, tá? Que é um array com vários usuários. Tá? Tem uma variável ali de usuários, é um array com vários usuários. E aí, de alguma forma, eu quero pegar só o usuário que tem o nome Joey. Como é que eu faço isso hoje? Eu tenho que declarar uma variável undefined no topo do meu script, de alguma forma iterar sobre o meu array, e quando o name for Joey, eu atribuo o valor atual da iteração à variável. Bem tranquilo, uma parada que funciona, a gente faz pra caralho isso, funciona, mas tem lá os suas críticas, né? Poderia ter uma maneira melhor. Em S6, tu ganha esse método find. Então, o que tu faz? Varjoy é igual a users.find, e aí ali tu passa um callback que vai te retornar o quê? Ele vai fazer uma iteração por trás, é óbvio, e vai te retornar o usuário, o index e o array que tu está iterando. Depois tu pode aplicar a lógica ali dentro. Esse método find, eu acho que Lodash, underscore e algumas outras bibliotecas implementam. E a sacada dele não está aí. Porque se a gente analisar esse código aqui, ele não está desacoplado. Né? Eu estou passando um callback que eu estou fazendo uma lógica exclusiva para aquela variável. Essa função ela não está nem um pouco reutilizável. O ideal era que eu reutilizasse ela de alguma forma. Então, o poder do método find, e assim como outros parecidos com ele, é tu poder criar uma função desacoplada, uma coisa que tu possa reutilizar, que recebe o quê? Recebe um parâmetro que é o nome e retorna uma função, que é a função callback. Né? Isso, para quem não tem muito conhecimento de JavaScript, se chama closure. Né? Eu declaro uma função para poder, de alguma forma, guardar aquela variável dentro do escopo e usar ela depois. Então, dessa forma, eu reutilizei a variável. Agora, se eu quiser chamar o método, eu só faço um find by name, passando um parâmetro dentro da função. Isso é bem esquisito para quem vem de outra linguagem, função, executando parâmetro dentro de função, mas para quem lida com JavaScript, isso é uma coisa normal. Então, como eu falei, o array vem com uma série de outros métodos novos no prototype. Não vou explicar um por um aqui, vocês podem pegar o URL depois dele para dar uma olhada. Assim como o string vem também, o number vem também com alguns métodos, né? Alguns úteis, outros não. Enfim. For off. O for off ele vem como substituto para o for in. Tá? E sim, é mais um iterador. JavaScript eu acho que já vai ter aí uns 4, 5 iteradores, já que o cara vai poder escolher para iterar. Mas ele vem resolvendo a maioria dos problemas, então acho que vai servir para muita coisa. Acredito que vai ser o mais usado entre eles. Um exemplo, então, vamos dizer que eu tenho esse objeto aqui, ó. Uma variável student, que é um objeto que tem 3 propriedades, name, age e city. De alguma forma, se eu quiser iterar nesse objeto, iterar sobre o objeto, o que eu faço? Afinal, o objeto não é um iterável, né? Então, eu tenho que fazer isso aqui. Eu faço um for in, né? E guardo uma variável própria a cada iteração. O problema disso aqui qual é? Primeiro, ele te retorna a chave, ele não te retorna o valor do objeto, né? A propriedade. Segundo, que ele itera sobre todas as propriedades do objeto, inclusive as que não estão no prototype dele. Então, aí que vem o if has on property e aí tu tem que tratar, usar um colchete e botar a propriedade ali. É um pouco verboso, né? E se tu não sabe a questão do prototype, pode acabar caindo numa pegadinha. Então, o for off ele faz isso. Ele vai te iterar sobre o objeto, ele vai retornar os valores, não as propriedades. Tá? Com o array é a mesma coisa. Então, ele vai fazer a iteração sobre o array e vai retornar cada valor do array. Hoje, se tu fizer um for in em um array, ele vai te retornar o índice, ele vai te dar 0, 1 e 2, né? Que no caso o índice seria a chave, porque, para quem não sabe, o array nada mais é do que um objeto. E cada 0, 1 daquele ali é um objeto que tem outro objeto. Então, na realidade, o array não é um tipo exclusivo, não, ele é um objeto definido com índice. Nesse caso aqui, que é um caso mais real, por exemplo, eu tenho uma variável de estudantes aqui, que tem 3 estudantes, 3 objetos,
e eu quero, de alguma forma, pegar só os adultos, ou seja, quem é maior de 18. Né? Aí vem uma feature bem bacana, que é Array Compressions, que o que acontece? Hoje, o que eu faço? Eu faço um filter no array e eu defino uma lógica condicional no retorno. Então, quando essa lógica booleana aqui ela for true, ele vai adicionar o valor do iterador na variável. Beleza, isso funciona, até é legível, assim, não, nada demais. Só que com compressions, o que eu faço? Eu tenho a minha estrutura normal, tenho a minha variável, eu declaro um array literal e dentro eu passo a minha condição. Então, eu faço um for s of students, se tal coisa. Ele já vai me retornar todos os dados que eu preciso. Né? Isso aqui é bem show-off, assim, uma parada bem, single line agora, né? Mas é uma parada que eu acho que é útil pra caramba. Ainda poderia usar if dentro de if e iterador dentro de iterador, até fazer um macarrão, porque alguém vai conseguir fazer um macarrão, porque sempre o cara dá um jeito. Né? Então, for off é isso, novo iterador, uma parada bacana. Outra coisa legal é o let. Então, o let ele vem para resolver alguns problemas também que são problemas assim relativamente chatos da linguagem, que é a questão de escopo. Né? Então, assim, a intenção da galera da ECMAScript é que o let ele venha a ser um substituto do var. Então, num futuro, o var ele vai ser descontinuado em favor do let. Então, a gente vai ficar usando só o let. E ele vem para resolver alguns problemas de hosting. Tá? Quem aqui não sabe o que é hosting? Bacana, beleza. Então, o que acontece em termos de hosting? Em JavaScript, eu faço isso aqui. A partir do momento que eu declaro uma função auto-invocável aqui, eu defino um escopo. Então, aqui dentro eu tenho um escopo. Se eu fizer um console.log dessa variável que ainda não foi declarada, e eu declarar ela depois, ele vai retornar o valor da variável. Por quê? Porque o JavaScript automaticamente ele faz isso aqui. Ele faz o içamento da variável para o topo. Então, toda variável que tu tiver declarada dentro do teu escopo, ela vai ser declarada para o topo do escopo. Né? Isso que é o hosting, é tu içar a variável. Usando o let não cai no hosting. Então, se tu fizer um console.log antes de declarar a variável, ele vai dar um erro. Então, isso é legal para resolver questões de hosting. Mas eu acho que é uma boa prática declarar a variável no topo do escopo. Então, enfim. Outra parada, então, a respeito de escopo, que é um problema em JavaScript, é o seguinte. Aqui eu tenho uma variável e eu itero algumas vezes e vou jogando funções para cada índice daquela variável. O que acontece? Essa variável aqui, ela não vai ser definida dentro do escopo do for. Ela vai ser definida dentro do meu escopo inteiro, fazendo com que, quando eu execute as funções, eu tenha sempre o último valor do iterador. Não sei se deu para entender. Para resolver isso aqui, ficar um pouco mais claro, o que eu teria que fazer? Teria que fazer uma função, de novo, auto-invocável, passar a variável como parâmetro, resgatar ela lá em cima e passar de novo para o meu método. Cara, eu acho isso a maior gambiarra possível, sabe? Isso é muito foda, muito foda. Eu nunca precisei usar, enfim, mas é uma parada que, para tu fazer isso com JavaScript, teria que fazer esse workaround aí. Com o let, o que acontece? Em vez de tu usar o var no for, tu usaria o let. O que acontece? Agora, esse valor, count, ele passa a fazer parte do escopo do for. Então, com o let, tu ganha escopos em if, em for, em while, né? E aí, por isso que eu falei que ela ainda não tinha um escopo parecido com o C, porque a partir desse momento começa a ter um escopo bem parecido com o C. Então, o let é isso, vem para resolver hosting e questão de escopo. Então, constante, já que tem um monte de cara de back-end aqui, eu não vou explicar o que é uma constante, mas, enfim, se eu declaro uma variável depois, eu não posso alterar o valor dela. Ele vai me soltar um throw lá. E arrow functions. Cara, arrow functions é uma parada bem bacana,
meio polêmica, assim, porque, não sei, vocês sabem alguém que implementa Arrow Functions não? Em JavaScript? Meio polêmico, assim? Alguém chuta? CoffeeScript, isso aí. Então, assim, CoffeeScript implementa Arrow Functions e esse fat arrow ali. E é muito bizarro, cara, porque, assim, quando era CoffeeScript, a galera tacava o pau. Fat arrow é feio pra caramba, não dá de entender nada, tal. Mó galera tacando pau. Beleza. Entrou aqui no Script 6, cara, fat arrow é da hora, mano. Fat arrow é muito massa, velho. Cara, o próprio Ben Nike falou que olhou CoffeeScript para fazer várias coisas, sabe? Então, nesse ponto que eu falo, sabe? O desenvolvedor é um cara bizarro, eu coloco no meio. A gente é muito louco. Só que ele não vem só para ser um syntax sugar, né? Ele vem para resolver um problema de escopo também. Então, beleza, vamos lá. Nesse caso aqui, o que eu faço? Eu quero achar todos os produtos azul dentro de determinadas categorias. Eu tenho várias categorias e quero pegar os produtos azul dentro delas. Então, declaro a minha variável, faço uma iteração nas minhas categorias, uma lógica booleana num filter e tal. Tá, beleza. O que acontece nesse caso? A gente tem 22 caracteres desnecessários, que a gente não precisaria escrever. Beleza, pode estar na ideia, a ideia é completa para ti, mas são 22 caracteres necessários. Com Arrow Functions, fica muito mais bonitinho. Então, aqui eu já usei o let, né? Mas em vez de tu declarar o function e o return, enfim, só declara essa flechinha bonita ali e tu não precisa dar return. Né? No começo, dependendo da função que for, fica meio bizarro assim, tipo, talvez alguém que esteja iniciando a linguagem bata o olho e nossa, o que é isso? Tem uma seta, um X, um parâmetro de uma letra só. Mas ele economiza muita coisa, sabe? Eu fiz alguns experimentos pegando assim algoritmos básicos de ciência da computação e tentando fazer ele single line, né? Então, fazer um Fibonacci de uma linha com Arrow Functions. Né? Dá de fazer bastante coisa assim com Arrow Functions de uma linha só e fica bem bacana. E aí a questão do bind que eu falei, aqui, por exemplo, eu tenho um método de um objeto, que é esse getAverages aqui, que ele recebe um parâmetro students. E aí o que ele faz? Ele faz aquela closure. Ele vai retornar um método que vai me retornar um array. E ele vai executar esse cara aqui, ó, this.calcAverage, que é um método do meu objeto. Isso aqui vai retornar um error. Alguém sabe por quê, não? Isso mesmo. O que acontece? O this, nesse caso, ele referencia o parâmetro recebido dentro da função. Então, o escopo do this passa a pertencer a esse objeto. Isso pode ser uma pegadinha. Como que a gente poderia resolver isso? Alguém dá uma ideia aí, não? var self. Quem faz var self aí? var that. Né? Tem umas maneiras bizarras. Tem um carinha que surgiu no S5, que é um pouco mais legível, talvez, que é tu fazer o .bind this logo no final da função. Dessa forma, ele vai referenciar o this do objeto. Beleza, funciona, mas com fat arrows tudo fica mais bonito. Então, o arrow functions, o que ele faz? O this, ele passa a ser, ele passa a fazer parte do local onde ele foi chamado, e não ao objeto sendo referenciado. Então, no caso, ele não faz mais parte de students, ele faz parte do objeto dentro do local que ele foi chamado. Tá? Então, o escopo, tu não ganha mais o problema de ter que fazer that, ou fazer um bind.this e tal. Por isso que eu botei o by ali pro bind. Ficou claro assim? Deu de entender? Beleza. Outra coisa bacana é template literal. Eu acho que, cara, não faço ideia por que o JavaScript não implementou isso antes. Muita viagem dos caras. Toda linguagem tem. Toda linguagem tem e os caras não implementaram. Então, nada mais é do que uma forma de tu poder escapar dentro de uma string uma variável. E aí, cara, eu acho, cara, as pessoas que pensam JavaScript, eles são
cara, eles são seres impressionantes. O que eles fizeram? Uma nova discussão. Então, agora, tu não discute mais se tu vai usar double quote ou single quote. Tem mais um cara agora, que é a crase. Isso tu usa a crase quando tu quer usar template literal, né? Eu acho que eles usaram para não confundir no parser entre double quote, single quote, então colocaram um cara. Não sei, quem sabe daqui para frente um arroba, sei lá. O céu é o limite, né? E a zoeira nunca acaba, né? E aí, assim, então, por exemplo, tem duas variáveis. Hoje, se eu quero, de alguma forma, fazer uma string com elas, eu faço essa coisa bonita aqui, né? Que nesse caso ainda está plausível, beleza? Mas, melhor que PHP, eu quero falar. Mas em S6, o que rola? Eu faço o template literal usando ali cifrão e mustache ali, né? Uma sintaxe baseada em mustache, bacana. Não sei, alguém conhece outra linguagem que implemente dessa forma aqui? Não. JavaScript usa assim? Se eu não me engano. Então, beleza. Outra coisa bacana, isso aqui é bizarro. Isso aqui é muito foda. Né? Quem nunca, né? Quem nunca? Sério. Quem nunca, né? Todo mundo, né, velho? E, cara, isso é muito ruim, porque o bagulho que confunde tá aqui, ó. Onde fechar o single ou o double ou o inferno quote que for. O cara sempre se perde, velho. Dependendo do que tu tiver ali, tu vai te perder, não adianta. Isso é muito chato. E volta e meia a gente tem que fazer isso, não adianta. Então, com o template literal, o que acontece? Você declara a crase aqui e você ganha esse multiline suporte. Aí tu já consegue escapar as variáveis de forma mais clara ali. Para não quebrar o parser, né? Então, template literal é isso, acho que é bacana. Default parameters também, não vou explicar o que é, tem um monte de linguagem, o próprio nome já fala, parâmetro default. De alguma forma, eu consigo definir parâmetro default hoje no JavaScript. É meio bizarro, mas eu consigo. Então, eu tenho aqui uma função que ela executa uma determinada lógica e ela recebe dois parâmetros. E o segundo parâmetro, eu quero de alguma forma definir um default para ele. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que reescrever o meu parâmetro e dizer, se tu receber ele, guarda ele, nele. Se não, tu guarda esse valor que eu vou te falar. Né? É um pouco bizarro, mas funciona, beleza. Em S6, a gente ganha a sintaxe normal, que as linguagens definem, que tu define ali já um valor padrão. Se não vir, aí pega outra coisa. REST parameters também é uma parada legal, que vem para resolver outra gambiarra também. E basicamente é uma função com um número variável de parâmetros. Né? Novamente pegando um uso de um use case aqui. Né? Eu tenho um método add aqui, que o primeiro parâmetro é a categoria de fruta. E o resto dos parâmetros são as frutas. Né? Então esse aqui são o resto dos parâmetros, por isso que é REST parameters. Né? Como é que eu faço isso hoje em JavaScript? É bizarríssimo. Eu defino o primeiro parâmetro e não defino mais. Aí, eu pego esse cara e eu declaro um array, faço um slice.call, passando os argumentos, que aí tu já está mexendo em propriedades internas da tua função, tu já está mexendo onde não devia. Beleza. E tu passa lá um argumento que diz a partir de qual índice que ele vai pegar. Belezura, funciona, itera, pega os argumentos. Né? Mas, selinho workaround. Nossa, fujo. Mas beleza. Em S6, então, o que rola? Aqui já está seguindo arrow functions e mais algumas coisas. Mas, em vez de tu passar aquele slice.call, só define um parâmetro com 3 pontos antes. Então, quando tu colocar 3 pontos antes, ele vai ver que aquilo ali é o REST parameters da tua função. Assim, ele já vai te armazenar um array com aqueles valores que tu passou. Esses 3 pontos, a hora que eu bati o olho, cara, eu viajei, velho. Viajei mesmo. Falei, cara, que porra é essa, mano?
até eu ler, eu só bati o olho e falei, caralho, que é isso, mano? Tipo, sei lá, continua no próximo capítulo, sei lá. Cara, esqueci o que é isso aqui. Não, cara, muito bizarro. Mas beleza, funciona. Bem parecido com o REST Parameter é o Speed Operator, tá? Então, mesma coisa, eu tenho uma função que ela recebe 3 parâmetros, mas eu não quero passar os 3 parâmetros manualmente, eu quero pegar de um array, de algum dado e tal. O que eu faço? Faço um ponto apply, passo um objeto nulo, para dizer, ó, o escopo desse cara é ninguém, é um objeto nulo, e como o segundo parâmetro do apply é um array, eu passo ali, né? Tem quem diga que não é uma gambiarra, mas, enfim, não é uma solução muito legível, né? Em S6, mesma coisa. O bendito 3 pontinhos ali, ele vai fazer o quê? Ele vai quebrar a tua string em 3 desculpa, vai quebrar o teu array em 3 parâmetros e vai executar certinho na função. Então, só para dar um exemplo, aqui eu tenho um array de 3 índices, 2 arrays vazios, e eu faço um push, um usando Speed Operator e outro não usando. O que acontece aqui? Um tem um length 3, ou seja, um ele quebrou cada índice e fez um push um por um. O outro não, o outro ele botou o array inteiro lá, né? Só para voltar aqui, isso aqui é muito bacana, cara. Tipo, tu não tem que ficar iterando para fazer push, tu pode pegar um array inteiro, já fazer um push com speed ali e economiza algumas linhas de código, né? Destructing Assignment. Cara, isso aqui é bem bacana também. Syntax Sugar, mas é uma parada bem legal. Que nada mais é que a maneira que tu declara variáveis hoje usando JavaScript. Quando eu comecei a lidar com JavaScript, eu senti falta disso. Eu pensei, pô, será que não tem alguma coisa que eu não tenho que ficar declarando todas essas variáveis aqui, uma embaixo da outra? E não tinha mais, aí em ECMAScript 6 surge. Então, eu tenho aqui 3 variáveis simples. Em ECMAScript 6 eu poderia fazer isso, declarar um array, name, city, age. E depois eu passo os valores que eu quero, ele vai bindar cada um certinho e vai declarar, vai deixar lá para ti disponível as 3 variáveis. Outra coisa que eu consigo fazer com o Destructing Assignment é, por exemplo, eu tenho uma função que ela retorna um array de 2 índices, né? É um pouco parecido com tupla, né? Em outras linguagens tem isso. Eu teria que fazer isso. Varar executa a função e pega o índice, var b executa a função e pega o índice, né? Essa é uma síntese meio bizarra, uma coisa que fica meio estranha, mas é dessa forma que tu teria que fazer. Em ECMAScript 6, não. Tu faz o Destructing Assignment aqui, cacete, e executa a função. Então, ele já vai bindar as variáveis baseado no teu retorno da função. Para objeto, ele funciona dessa maneira também. Então, hoje, se eu quero, de alguma forma, pegar um objeto e guardar variáveis em propriedades daquele objeto, eu faço isso. Declaro um monte de variável, cada uma referenciando a propriedade que eu quero. Isso aqui é um pouco chato, dependendo da quantidade de objeto que tu tem. Principalmente se tu trabalha com Node, muitas vezes tu lida com isso, né? Tu faz require no módulo, aí tu tem que fazer um require no construtor, no método, aí depois criar a instância, é um pouco chato. Em S6, então, ganha essa síntese aqui, declara um objeto, diz que tu quer o método protocol, hostname, port, e diz qual é o objeto que tu quer aqueles métodos. Ele já vai deixar disponível para ti 3 variáveis daquela forma que tu chamou. Isso aí pode ser útil para quem usa Browserify ou Node. Quem aqui tá acostumado com o módulo.exports ali? Então, isso aqui tu está fazendo, exportando um módulo, né? Como o JavaScript não tem módulo nativo, tu está exportando uma forma de tu usar módulo. E ali tu diz, ó, eu quero exportar um objeto. E aí tu faz o quê? Tem uma variável full e outra bar. Aí tem que dizer, ó, full é igual a full, bar é igual a bar, né? Beleza. Com S6, só diz, ó, exporta full e bar. Ele já vai pegar a variável da função, já vai exportar para ti. Também tira umas 2, 3 linhas de código aí. Aqui, eu acho que está o uso mais bacana. Quem já fez isso aqui, ó? Começou a receber muito parâmetro na função, 3, 4, 5 parâmetros,
e teve que usar um options, objects, sei lá. E aí depois tu vai declarando variável no corpo da função com aquilo ali, né? Isso é uma técnica bem normal para JavaScript. Um monte de biblioteca faz isso e tal. Novamente com S6, então, dentro do argumento, tu passa o destruct_assignment. E tu diz, eu vou ter um bar e um base. Isso aqui é um único parâmetro para a função, mas tu está conseguindo quebrar. Lá dentro ele já vai declarar as variáveis para ti. Então tu tem um único parâmetro, mas tu pode ter quantos métodos tu quiser. E ainda tu pode redefinir. Então, eu quero que o bar se chame B1 e o base se chame B2. Né? Ou seja, quando tu receber um objeto que tem uma propriedade bar, ele vai aplicar B1. Quando tu passar como parâmetro que tem base, ele vai passar como B2. Tô acabando, galera. É feature pra caramba. Né? Rapidão, tomar água aqui. Generators, tá? Generators, eu acho que é a feature que vem para resolver o maior problema de JavaScript, que é a questão de ele ser assíncrono, que, ao mesmo tempo que é uma coisa foda da linguagem, que é poderoso pra caramba, não que ele seja um problema, mas tu tem que entender muito de JavaScript para lidar com questões assíncronas. E a questão assíncrona ela começa a virar um caos quando tu tem que lidar com I/O remoto. Um I/O que, de alguma forma, tu tem que aguardar uma resposta de um terceiro, fazer um request, alguma coisa assim. Cara, isso é o caos. Eu não sei quem já lidou com isso aqui, mas, por exemplo, eu tenho que salvar uma imagem na Amazon, e aí, com o retorno dessa imagem, eu fazer alguma coisa, manipular ela, enfim. Cara, isso em JavaScript é o cão... Nossa, é muito ruim de fazer. Então, os generators vêm para ser um método eficiente e, enfim, nativo para lidar com esse fluxo. Né? A gente tem hoje promise, callback, mas o generator ele vem para eu vejo um jeito mais elegante assim. E aí ele introduz esse novo token yield. Uma parada bem bacana que eu descobri é que o yield ele foi tirado o significado a partir das colheitas. O que acontece numa colheita? Quando você tem uma colheita gigantesca e você tem uma máquina lá colhendo pedaços dela, ela vai colher a colheita toda, jogar no caminhão e entregar. Ela vai fazendo isso por parte. Então, ela pega um pedaço, leva no caminhão, espera o caminhão fazer uma coisa, o caminhão chega de novo. Ela vai lá, colhe outro pedaço, entrega. Então, ou seja, ela vai controlando o fluxo, aguarda uma ação e faz isso. Então, o yield é isso. Uma função que tu pode aguardar um estado, guardar esse estado, executar outra coisa e assim sucessivamente. Aqui um exemplo, eu tenho um gerador de ID, né, um incrementador, e aí eu quero que ele seja um generator. O que eu faço? Eu defino aqui o asterisco, então a partir desse momento que o asterisco está definido na função, ela sabe que aquilo ali é um generator, que eu vou poder usar o yield dentro dela. O que acontece? Esse while true numa função normal, fode tudo, já era, né? Já pegou o stack todo, já travou o Chrome, já acabou com tudo. Vai ficar rodando infinitamente. Como eu tenho o yield aqui, o yield trava a cada iteração. Então ele vai fazer uma iteração, vai incrementar, vai dizer, a partir daqui eu só vou continuar se tu deixar eu continuar. E como é que faz isso? Pega uma variável, executa a função. Essa variável agora se tornou o teu iterador, ou seja, é ela que manda no fluxo da tua função. Então, esse método next, ele é o responsável por executar a próxima iteração. Então, ele vai te dizer, a partir do momento que tu der next, eu vou executar o próximo iterador e fazer aquela incrementação que tu pediu. E ele vai te retornar um objeto, passando o quê? O valor que ele retornou daquela iteração, no teu yield, e o done. Done é se todos os teus yields estão completos ou não. Então, dessa forma, tu consegue controlar. Num caso mais real, e uma parada que eu acho bacana pra caramba, aqui, por exemplo, eu tenho um método, que ele é auto-executável, mas ele é um gerador. E eu quero executar uma chamada JAX, guardar numa variável, só depois que eu executar essa aqui, eu tiver a resposta, eu vou executar outra, vou guardar nessa variável e, enfim, eu vou executar a última. Né? Isso aqui, normalmente, seria feito com um monte de callback e tal. Por que isso aqui é bacana? Porque eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso pegar o meu método, fazer um next,
No retorno da minha promise, eu executo alguma coisa, dou outro next, passo aquele meu usuário. Depois eu executo mais alguma coisa, dou outro next, passo o usuário modificado novamente. E depois ainda no final faço outra parada. Para quem mexe com Node, cara, nossa, isso aqui é salvação dos tempos, assim. Eu acho que isso aí vai ser muito bom para Node.js. Acabando, classes. Classes é uma parada bem polêmica em JavaScript, porque, na realidade, JavaScript não tem classe. O que ele tem é protótipo, né? Afinal, ele é baseado no protótipo. Mas muitas bibliotecas implementam classe. Backbone implementa classe, YUI implementa classe. Tem várias bibliotequinhas que implementam classe. Então, acho que os caras pensaram nessa linha. Ó, tu quer ter classe? Então tá, a gente vai te dar um método nativo. Tu não quer? Quer usar prototype? Pode continuar usando prototype. Então, eu acho que não tem por que ser xiita. Não era para ter classe e tal. Fica por necessidade tua, sabe? Eu não tenho opinião se eu sou contra, a favor. Talvez eu use, talvez não. Enfim. Mas, bem normal de outras linguagens, né, para quem conhece orientação a objeto. Então, eu defino uma classe aqui. Aí aqui vem uma certa bizarrice em termos de sintaxe, assim, né? Eu não recebo mais o parâmetro na classe. O parâmetro ele é definido no construtor. E eu não tenho mais vírgula nos métodos. Muita gente que olha isso aqui e fala assim, oh, tá errado ali, vai quebrar, tem que ter vírgula. Tô acabando já, rapidão. Tá. É porque chegou 20 minutos atrasado, na real. Então, beleza. Defino o meu construtor. Só no construtor que eu tenho a possibilidade de definir os métodos internos. E eu tenho alguns métodos get setters também na classe. Tá? Então, os meus métodos get setters eu posso... enfim, o cara muda o nome e eu executo alguma coisa, como uma função interna e tal. Aí ganhei herança também. Então, eu consigo estender uma outra classe, executar o super, que no caso seria a minha classe que eu estou herdando. E como eu falei, por trás ele está fazendo coisas de prototype. Então, está criando uma variável, dentro dessa variável ele tem uma função construtora, que recebe alguns parâmetros, e ele faz alguma coisa no prototype. Último, módulo. Então, finalmente, JavaScript recebe módulo nativo da linguagem. E a sintaxe é bem simples. Então, eu faço um export, defino o que eu quero exportar, e eu tenho um módulo ali. Para mim importar ele, import from o nome do meu arquivo. Poderia, por exemplo, importar uma classe, fazer o import dela, e posso importar um módulo também. Então, se eu quero importar um módulo inteiro, eu consigo importar um módulo ali. Então, como que eu posso usar o ECMAScript hoje, né? E acho que esse era o foco mais da palestra. Como vocês viram, tem feature pra caramba, tem um monte de coisa. E hoje já tem maneiras assim de tu usar até em produção. Então, alguns browsers mais modernos já suportam ele parcialmente. Tem que usar algumas flags e tal. O Node.js, a partir da versão 0.11, suporta com a flag Harmony. Tem alguns transpilers e polyfills também, que já dá de usar, que estão bem completinhos. E a previsão para ele ter uma implementação mais concreta é junho de 2015. Tá? Então, bem rapidão, falando sobre os transpilers. Esse aqui é o transpiler que eu achei mais bacana, que é o 625. Dá de usar ele bem de boa. O que ele vai fazer é pegar código S6, compilar para código S5 nativo. Então, pode usar um gulp, alguma coisa assim. Então, ele tem um monte de feature implementada, tem um REPL em Node que tu consegue testar, tem um REPL de browser também, e ele tem uma integração foda com o gulp, né? Então, para quem... Todo mundo conhece gulp aqui? Gulp e grunt? De boa, né? Então, fazendo o pipe aqui e mandando ele compilar, tu já consegue ficar compilando aquele código S6. No grunt é a mesma coisa, recebe um objeto gigante. Aqui tem um demo usando S6 para criar um aplicativozinho de Hacker News. Se quiser entrar depois lá, código bem sussa, fica bem bacaninha assim. Estou usando módulo do S6, usando classe, usando let, usando um monte de coisa. E algumas referências, caso vocês queiram. Tem a tabela de compatibilidade dos browsers. Tem esse site que os caras do S6 estão discutindo
Tem várias threads de discussão, tem nota das reuniões e tal, bem bacana. Mozilla também tem um monte de coisa já documentada da S6. Tem um e-book do Nicolas Zakas, que ainda está incompleto, eu acho, mas ele explica melhor. É o único e-book que eu achei sobre a S6. Tem esse site que é o S6 Rocks, que eu acho que é o único blog assim, focado em S6. Eu até fiz um post outro dia desse lá, é uma iniciativa do Jadson e do Attila, bem bacana. Fiz um post falando sobre algumas brincadeiras que eu fiz e tal, se vocês quiserem dar uma entrada, é bem bacana. E alguns caras que vocês quiserem seguir aí, como eu falei, depois desses slides montados no Speaker Deck, fica bem fácil. Esses caras, eles são do TC39, que é o grupo responsável pela definição do ECMA. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado.